Meu amigo, começou o julgamento do tema 1124 do STJ e eu trago boas notícias. Eu tenho esperança de que venceremos e eu vou te mostrar por que eu fiquei animado com esse assunto. Mas já adianto, se você tem processo judicial de aposentadoria, fique atento, esse assunto é para você, tá bom? Te envolve, o seu processo muito provavelmente está aguardando o desfecho desse julgamento e esse julgamento vai decidir o valor que você vai receber de atrasados, tá bom? O tema 1124 vai decidir se os atrasados vão correr desde a data do pedido administrativo ou desde a data da citação. Em alguns casos, isso pode dar bastante diferença. Eu vou te mostrar por que eu fiquei animado. Teve um parecer apresentado pelo procurador, tá bom? Do Ministério Público, o doutor Brasilino Pérez dos Santos. Eu vou mostrar para você, são poucos minutos, ele deu um parecer muito bonito, favorável aos aposentados, favorável, na verdade, aos segurados, as pessoas que estão com a ação judicial. Ele foi bem incisivo, muito claro, tá bom? Ele usa como fundamento algumas decisões de ministros do STJ que estão participando do julgamento. Ele cita nominalmente a ministra Regina Helena, que tem vários julgados que ela manda pagar os atrasados desde a entrada do requerimento administrativo, também do Gurgel de Faria, que vai participar do julgamento, que vai apresentar um voto, e ele também tem julgamentos nesse sentido. De igual forma, o ministro presidente Benjamin Herman também apresenta julgamentos dando os benefícios atrasados desde o pedido administrativo, mesmo não tendo apresentado todos os documentos na esfera administrativa. Ou seja, eu gostei bastante dos argumentos apresentados pelo procurador do Ministério Público. Foi muito interessante e eu fiquei esperançoso. Eu já vou te mostrar aqui, vou te mostrar o vídeo, o corte certinho do momento em que ele apresenta ali o seu parecer, mas tem algo mais que ele disse, você vai observar, dentre muitos argumentos, o argumento de que a ação de aposentadoria é uma ação declaratória. O que quer dizer isso? O processo, quando o juiz dá uma sentença, ele simplesmente está declarando que a pessoa ali, o autor da ação, tem o direito à aposentadoria. E se ele tem o direito desde quando ele deu entrada no pedido administrativo. Se os documentos foram apresentados posteriormente ou não, não importa, porque ele está declarando que a pessoa já tinha direito lá atrás, tá bom? Então, muito interessante, os argumentos foram muito fortes. Acontece que a relatora já apresentou o seu voto e ela não foi favorável aos segurados. Ela entendeu, apresentou ali um voto dizendo que não foram apresentados documentos na via administrativa. Esses documentos eram essenciais, então os atrasados correm somente a partir da citação, tá? Ela apresentou ali, dividiu em 4 tópicos que eu não vou apresentar agora, mas em síntese é isso. Não apresentou o documento na via administrativa, os atrasados vão ocorrer desde o pedido judicial, é o voto da relatora. Mas nós temos outros votos ainda a serem apresentados e estes votos não foram apresentados porque houve um pedido de vista do ministro Paulo Sérgio, tá? Então, foi feito o pedido de vista, o ministro vai pegar o processo, vai estudar e muito provavelmente vai apresentar outro voto. Essa é a minha esperança, que ele apresente um voto divergente e então os ministros vão, cada um, decidir aí, tomar a sua decisão e formar ali um colegiado. Vamos ver o que a maioria vai decidir, mas como eu já disse, eu estou animado. O STJ normalmente é uma boa corte para decidir esses assuntos previdenciários, tá bom? Eu vou mostrar agora para você aí, assista até o final, você vai ver como ele é incisivo, ele é muito claro na defesa ali dos aposentados, dos segurados, na verdade, né? Então, acompanha aí o voto aí, o parecer, na verdade, do procurador do Ministério Público, doutor Brasilino Pereira dos Reis. E olha, não se esqueça de apertar o like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque assim que tiver julgamento definitivo, eu quero trazer para você. Valeu? Um grande abraço, meu amigo. Passo a palavra ao doutor Brasilino e falará pelo Ministério Público Federal. Senhores ministros, senhora presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos senhores advogados, estudantes, o Ministério Público não poderia se omitir
neste momento desse julgamento tão imprescindível. Eu sou representante do Ministério Público, também junto à TNU, Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência, presidida pelo ministro Moura Ribeiro. E um fato que eu tenho constatado por lá é o seguinte: quase 100% das causas que estão lá são previdenciárias. As causas previdenciárias que vêm aqui, chegam ao STJ, entendeu? É mínimo, é pouco, né? O grosso do trabalho está nos juizados especiais federais. Pois bem, lembraria ao INSS, que tão brilhantemente sustentou que existe atualmente, formalmente, previsto no 6º artigo do CPC atual, um tal de um princípio da cooperação entre as partes. Todos, está escrito lá, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, isso é ordem constitucional, todo cidadão tem direito a uma decisão em prazo razoável, uma decisão de mérito, justa e efetiva. E parece que o INSS poderia copiar esse artigo e colocar em algum regimento interno por lá, para decorar isto. Segundo ponto. O parecer do Ministério Público vem assinado pelo colega José Bonifácio de Andrade, que, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi consultor jurídico da Previdência Social e é um dos autores da atual legislação, a começar pela emenda constitucional 19 ou 18 da época, sobre o assunto. É um estudioso sobre o assunto. E ele indica vários precedentes, todos na mesma linha. Por exemplo, a ministra Regina, que está aqui do meu lado, tem precedente dela aqui, dizendo isso, que é o início da repercussão financeira, o início dos pagamentos, tem que ser da data da entrada do requerimento lá. O ministro Gurgel também tem precedente aqui indicado na mesma linha. E o atual presidente, ministro Herman Benjamin. Pois bem, isso é muito simples. Eu até achei estranho assim, disse, o INSS tem atribuição de justificação judicial, justificação administrativa. Ué, e por que eu só conheço justificação judicial? Por que tem que ser levado para a justiça o que ele pode fazer lá, ou o que ele poderia fazer lá? Então, é muito estranho isto. Outra observação que eu gostaria de fazer. A decisão que reconhece um direito a um benefício previdenciário, ela tem natureza declaratória, ela não é constitutiva. É declaratória. Ela simplesmente torna certo, declara a existência de um fato. Ora, e se ela declara, ela tem que retroagir ao fato declarado. E o fato declarado tem que ser aquele que foi submetido ao INSS. E o INSS, data vênia, por alguma negligência ou má-fé, não procedeu à instrução adequada daquele caso. Pois bem, gostaria, então, de encerrar essas palavras agradecendo a presença tão massiva dos representantes dos interesses dessas pessoas que, como disse o Gaúcho,
elas ganham menos do salário. E é a grande massa de pessoas necessitadas que jamais alcançarão um benefício da Previdência Social se não for através do socorro do Judiciário. Muito obrigado.